Amadores, queridos, dadivosos, vocês são perfeitos, não são? Vamos lá, agora, com tantos alunos assim, tão bonzinhos, vamos começar a estudar função do primeiro grau. Função do primeiro grau e vamos ver a estrutura dela, tranquilo? Então, a primeira nossa matéria de hoje é função do primeiro grau. Acho que já deu para entender, né? Acho que já deu. Aqui, a função do primeiro grau sempre tem essa estrutura aqui. F de x é igual a x mais b. Só que quando a gente estava estudando função no módulo anterior, a gente viu que f de x também pode ser chamado de y, certo? Vimos isso no módulo anterior. Qualquer coisa tu volta lá para tirar essa dúvida. Tem um videozinho aí, ó. Tu vai lá, volta lá no videozinho e tira essa dúvida. Então, f de x é igual a y. Se f de x é igual a y, eu poderia falar que y é igual a vezes x mais o b. Pronto. O y e o x, eles são as variáveis da nossa função. Então, variável. O x, ele representa o nosso domínio. Domínio. E o y aqui é a nossa imagem. A gente falou isso na última aula, tá? Mas só pra gente relembrar, né? Relembrar é viver. Vamos lá. O A e o B, eles são números. O A e o B, eles são números. Mas eles não são qualquer número. Eles são números muito importantes. Por isso que eles têm até nomes especiais. Cada um dos dois, eu vou citar dois nomes deles para vocês, que podem aparecer diferentes. Por quê? A questão aí da EPK que você pode tentar fazer, ela pode pedir o A. Só que ela não vai pedir o A para você. Ela vai pedir o coeficiente angular. É isso que ela vai pedir. A questão, ó, coeficiente angular. Ou ela, em vez de pedir o A, ela pode pedir para você o quê? A taxa de variação da função. Variação. Então, aqui dois nomes bonitos que podem aparecer. Coeficiente angular ou taxa de variação. São dois nomes bonitos, dois nomes lindos e maravilhosos que podem aparecer aí para você, tranquilo? O B também tem dois nomes bonitos, dois nomes lindos e dois nomes maravilhosos. Primeiro nome, eu vou começar aqui. Eu acho que é o mais fácil de verificar, né? É termo independente. Então, o primeiro nome é termo independente. Pronto. O segundo nome é coeficiente linear. Então, amado, o A é coeficiente angular ou taxa de variação. O B é coeficiente linear ou termo independente. Você pode aqui, ó, lembrar dos nomes dos dois, do A e do B, porque eles vão ser números. As únicas letras que você provavelmente vai ter é o X e o Y. As únicas variáveis, né, são o X e o Y. As suas variáveis vão ser X e Y, que provavelmente vai ser o que você quer descobrir. Tranquilo até aqui? A gente já vai aprender como calcular o A e o B, mas antes de aprender isso, a gente vai ver um ponto importante da sua raiz. Além do A e do B, um ponto importante da sua função, aí falei, é a raiz. A raiz da função. O que é a raiz da função? Ah, professor, não sei. Ah, não sabe? Eu já esperava isso. A raiz da função é o zero da função. A raiz da função é o zero da função. Zero. Aqui, zero. Como assim zero da função? A raiz da função, o f de x, tem que ser igual a zero. Simplesmente assim. Só que f de x não é igual a y? É, professor, você escreveu ali, vou concordar. Ou y é igual a zero.
Então aqui, a gente tem a raiz da função. Ou f de x é igual a zero, ou y é igual a zero. Tranquilo? Tranquilo. Não. Foi mal. Aqui, amados. Continuando aqui. Foi mal o espirro. Aqui, amados. Continuando. Vamos lá. Eu vou botar uma função aqui. Eu quero que você descubra quem é o A, quem é o P e quem é a raiz. Tranquilo? Só de zoas. Então, eu tenho a função f de x igual 3x mais 5. Quem é o A? O A é quem acompanha o x. O A é 3, viu? Como eu faço assim? A taxa de variação é o 3. Quem é o B? O B é quem está sozinho, é o termo independente, é o 5. E a raiz? A raiz, você sabe que o f de x é igual a zero. Então, 3x mais 5, que é o f de x, tem que ser igual a zero. 3x tem que ser igual a... O 5 estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. Então, x é igual a menos 5 sobre 3. Aí achou a sua raiz. Tranquilo? Molinho, né? Facinho. Vamos passar para a próxima parte, que são os gráficos. Fala, rapaziada. A gente aqui, antes de entrar em gráfico, vamos falar sobre o que é a função afim, o que é a função linear e o que é a função identidade, tá? Elas são tipos de função do primeiro grau. Na verdade, a função afim é um outro nome para a função do primeiro grau. Então, função afim e função do primeiro grau pode confundir à vontade, tá bom? Pode confundir função afim com função do primeiro grau. Porque aqui, ó, a estrutura é a mesma. A função afim, f de x é igual a x mais b. A definição formal é uma reta que tenha uma inclinação que não é paralela ao eixo x. Então, ela não é paralela ao eixo x. A gente vai ver isso lá no estudo de sinais, quando a gente está a taxa de variação, quando a gente está o A. Que se ela for paralela, ela vai ser constante, então não vai ser do primeiro grau, né? Então vamos lá. A função afim, f de x, é igual a x mais b. Vai ser uma função do primeiro grau. A única exigência que tem aqui é que o A tem que ser diferente de zero. E isso também serve para a função do primeiro grau, tá? Então a única exigência que você tem é que o A tem que ser diferente de zero. Aí você tem a função linear e a função identidade. A função linear, a única coisa diferente dela é que o b sempre vai ser zero. Então, na função linear, o b sempre vai ser zero. Então, sua função fx vai ser igual a x. Aqui, ó. Essa é a sua função. A função identidade, o b é igual a zero e o a é igual a 1. A função identidade é uma função pronta. Você não precisa nem calcular o b, nem descobrir, nem calcular o a e descobrir. Ele já te deu a função. Só que ela é uma função especial. Por quê? Ele vai falar esse nome e você vai ter que saber o que é uma função identidade, tranquilo? Então aqui falamos o que é uma função afim, o que é uma linear e o que é uma identidade. Agora, sem mais delongas, nós vamos passar para gráficos, né? Gráficos como prometido, gráficos. Porque o aluno adora gráficos. Queridos, amados, se liga aqui, vamos começar a falar de gráfico. Suavidade? Suavizeira? Vamos começar a falar de gráfico. E o que é gráfico? Gráfico é a representação geométrica da função. É a representação geométrica de uma função. O que é representação geométrica, professor? O aluno aí de casa ele pode perguntar: aluno, representação geométrica? Pode deixar que eu falo para você sem problema nenhum. Representação geométrica é o desenho da sua função. Desenho da sua função. Desenho que representa a sua função aqui. Aí, essa reta é um desenho que representa uma função, tá bom? O que eu ia falar de importante? Quando você estava lá no Fundamental 1, você fazia um desenho, mostrava para o seu responsável e falava: olha, papai, que bonito, um coelhinho. Agora você vai fazer o desenho e vai falar: olha, papai, que bonito, a função do primeiro grau. E você vai ter que saber que a função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Então, a função do primeiro grau, a função de qual grau? Do primeiro grau. Será o quê? Uma reta. Será uma reta. Será uma reta, professor.
Mas nem toda reta vai ser função do primeiro grau. A gente já vai ver isso, tá? A função do primeiro grau vai ser uma reta, só que nem toda reta vai ser uma função do primeiro grau. Isto é muito importante que o aluno saiba. Tudo bem? Tudo bem? Opa! Ih. Desembaçou? Show! Vamos continuar. Então, ó, representação geométrica. E o que eu falei, a função do primeiro grau vai ser uma reta em tinha embaçado, tinha embaçado. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico de uma função do primeiro grau, obviamente. Então, esse gráfico aqui, ó, vou puxar aqui, ó, essa parte de curvinha já não é mais a função, tá? Representa a função y igual a x mais b, que é a estrutura. O b, vamos começar por ele, que ele é mais simples. Ele é o ponto que corta o eixo y. Então, você vai olhar aqui para o eixo y. Onde que o eixo y está sendo cortado? Aqui, professor. Ah, está sendo cortado aqui. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o B. Aí você pode escrever, ó. B é o ponto que corta o eixo y. Então, P é o ponto que corta o eixo y. Ah, escrevi aqui. Ou você pode escrever assim, ó. O x aqui vale quanto? 0. E o y vale quanto? B. Você pode escrever em formato de par ordenado. Ah, par ordenado é aquele aqui, ó. O primeiro termo é o x e o segundo termo é o y. O seu x aqui vale quanto? 0. E seu y aqui vale quanto? B. Ou você também pode escrever, eu estou escrevendo em linguagem matemática, tá? Se você quiser aí dar um pause e anotar que é o ponto que corta o eixo y, também pode fazer isso. O y é igual a 0, o y é igual a b, perdão, e o x é igual a 0. Se ficar mais simples para você escrever assim, também pode escrever, tá? É muito importante que você saiba que quando o x for 0, você vai achar o b. Você vai achar o b. Tranquilo? Outro ponto legal que dá para ver, observando o gráfico, é a raiz. Você está vendo que a reta cortou um ponto do eixo x? Então, professor, aqui embaixo. Esse ponto que você corta o eixo x, quando o seu gráfico corta o eixo x, você tem a raiz. Então, isso aqui é a raiz da função. Raiz da função. Raiz da função. Função. Raiz da função. A raiz da função é o ponto que corta o eixo x. Se você quiser anotar que a raiz é o ponto que corta o eixo x, anota aí. Se não, só observando o gráfico dá para ver. Agora a gente precisa encontrar o A. O A, ele é um pouco mais maroto de encontrar. Por quê? Ele depende desse ângulo aqui. O ângulo que a reta, que o seu gráfico forma com o eixo x. Esse ângulo θ. Esse ângulo θ, a gente acha o A. Ele vai ser igual a tangente desse ângulo θ. Tangente de θ. Então, tudo bem, professor. Mas aí, eu vi, a maior parte das vezes que eu vi gráfico, professor, não tinha esse ângulo θ, não. Ah, é verdade, é verdade. Então, além dessa forma de calcular, sendo A tangente de θ, a gente tem que tentar encontrar uma forma de achar o A sem o ângulo, utilizando pontos. Então, eu vou marcar 2 pontos aqui no meu gráfico. Esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, tá bom? O ponto A, ele vai ter um XA, que eu não sei qual é o X do ponto A, e ele vai ter um ponto no Y. E eu sei qual é? Não, se você não sabe qual é, você vai chamar de YA. Vou marcar outro ponto aqui, tão distante. Marquei outro ponto, vou chamar esse ponto de B. Esse ponto B, ele vai ter um XB, aqui ó, no X, e ele também vai ter um Y. O Y dele vai ser o Y o quê? C? Não, o YB, é o Y do ponto B. Então eu tenho o YA e o YB, o XA e o XB, ponto A e o ponto B. Por que isso é tão importante? Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai traçar uma reta paralela ao eixo X. Então, traçando a reta paralela ao eixo X,
reta paralela ao eixo X. Traçada a reta paralela, show. Aqui. Essa reta aqui que eu fiz é paralela a essa de baixo. Aí você aprendeu lá em Mate 4 uma matéria chamada retas paralelas cortadas por uma transversal. Então essa e essa são paralelas e a transversal é a vermelha. Você pode dar uma revisada em Mate 4 para verificar que esse ângulo e esse aqui vão ser ângulos correspondentes. Isso aí, aluno, que isso? Sei que você respondeu na sua casa, você não precisa nem revisar, né? Você é o máximo. Tranquilo? Aí eu completei aqui esse pedacinho, por quê? Eu verifiquei que eu poderia me aproveitar da situação e transformar isso aqui em um triângulo retângulo, professor. Triângulo retângulo, pronto. Triângulo retângulo feito, a gente precisa descobrir o ângulo θ utilizando a tangente. Aí você lembrou da aula de novo, lá de Mate 4, e falou, poxa, professor, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O seu cateto oposto aqui é essa parte. Essa parte, como que você vai descobrir o tamanho dela? Você vai fazer YB menos YA. Aqui, ó, YB menos YA. Daqui até aqui é YB menos YA. Aí você descobre esse tamanho aqui. Vou escrever isso. YB menos YA. Agora você precisa descobrir o cateto adjacente. Caramba, professor, tem que descobrir muitas coisas. Bom, descobrimos aqui. Esse é o seu cateto adjacente, que é a distância de XA até XB. Se é XA até XB, vai ser XB menos XA. Pronto, pronto, pronto. Aí, tem uma nova forma de calcular a sua tangente. A sua tangente não, o seu A. O A é a tangente. Olha aqui, o A é a tangente. Tangente, você sabe que é cateto oposto. YB sobre menos YA sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? XB menos XA. XB menos XA. Professor, mas eu odeio pensar nessas coisas, eu odeio pensar em tangente. Então você pode simplesmente decorar uma fórmula final. Você pode, vou reescrever isso aqui, tá? De um jeito mais bonitinho. Então, alguns livros apresentam assim. O A, ele pode ser ΔY sobre ΔX. Então, ΔY sobre ΔX é a variação de Y sobre a variação de X, que não é nada mais, nada menos do que YB menos YA e XB menos XA. Professor, pode ser que eu use a tangente também? Pode, pior que pode. Então, você também tem que saber a tangente, tá? Porque, às vezes, claro que em concursos um pouco mais de ensino médio do que do fundamental, ele pede o ângulo. Então, se ele pedir o ângulo formado pelo gráfico ou pela reta, é só fazer aqui, ó. Você tem que saber que o A é igual a tangente de θ. Então, você pode simplesmente, ao invés de pensar, raciocinar, até que um raciocínio simples, decorar essa partezinha aqui e sempre aplicar. Tranquilo? Tirou o print? Plau. Tirou o print? Plau. Print, 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 print. Pronto. Aí copiei no teu caderno. Show? Vou voltar com um exemplo. Amados, queridos, dadivosos, Tio Vicente aqui. Vamos lá. Ele te deu esse gráfico, essa funçãozinha, que é a reta vermelha, e a gente quer que você determine a função que representa, que esse gráfico está representando, e que determine a raiz. É uma questão básica, tá? Bem básica. Uma questão bem simples. Tudo bem? Então, se você tiver qualquer dificuldade, pausa, volta. Você tem que sair daqui entendendo essa questão. Show? Professor, vamos tentar achar o B? Vamos. O B é o ponto que corta o eixo Y. Então, você veio aqui professor, ele não botou nenhum valor. Não botou, não dá para achar o B.
pelo menos não agora, não só olhando o gráfico. Ah, professor, vamos tentar achar a raiz. Ele não pediu também a raiz? Vamos tentar achar a raiz. Vamos. Caramba, ele não botou nenhum ponto para raiz. Não botou. Sacanagem, né? Bom, então ele não botou nenhum para o B e não botou nenhum para raiz. Como que vamos fazer agora? Ele botou aqui um ponto P e um ponto K. Tem como usar esse ponto P e esse ponto K para que possamos achar o quê? Vamos usar esse ponto P e esse ponto K para que possamos achar o nosso A. Professor. Porque eu lembro que o A, ele tinha uma formulinha, que era delta Y sobre delta X, que é a variação de Y sobre a variação de X. O A, então, vai ser igual. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o ponto P primeiro. Quem é, ó? Ó, você tem que escolher um ponto para começar. Eu vou começar pelo ponto P. Então, eu vou fazer aqui. Delta Y, 4 menos 1. Tranquilo? Eu não comecei pelo ponto P, então eu fiz 4, que é o Y do P, menos 1, que é o Y do K. Vou até escrever aqui. O P, ele é o ponto 2, 4, e o K é o ponto 5, 1. Então, você fez 4 menos 1. Agora, você tem que pegar o ponto do P primeiro, que é 2, menos o ponto do K, que é 5. 2 menos 5. Agora é só resolver. 4 menos 1, 3. 2 menos 5, menos 3. Então, 3 sobre menos 3, mais com menos dá menos. 3 sobre 3, 1 menos 1. Então, aqui, ó, descobrimos o valor de A. Descobrimos. Podemos substituir nossa função agora. F de x é igual a menos 1 vezes x mais o B, que você não sabe quanto é. Professor, é necessário botar menos 1 vezes x? Não, você pode botar menos x direto. F de x é igual a menos x mais o B. Tranquilo? Para finalizar aqui, ó, eu quero descobrir o B, não quero? Quero. E você tem um ponto do x e um ponto do y. Então aqui, ó, lembrando que o f de x ele corresponde ao seu y. Aqui você tem um ponto no x e um ponto no y. Quando x vale 2, o y vale quanto? 4. Aqui, quando x vale 5, o y vale quanto? 1. Você vai selecionar um desses pontos, o P ou o K, para que você possa substituir. Qualquer um que você selecionar, o resultado vai ser o mesmo. Eu, Vicente, vou selecionar aqui o ponto K, tá bom? Porque a gente selecionou o ponto P para começar, agora eu vou pegar o ponto K para ele não ficar com ciúme. No ponto K, o x vale 5 e o resultado, que é o y, vale quanto? 1. Você vai substituir isso aqui, tá? Ó, o resultado, que é o y, vale 1. Quando o x vale 5. Então, menos, repetida a fórmula, 5. Mais B. O 5 que está negativo, ele vai trocar de lado e vai ficar o quê? Positivo. Então, 1 mais 5 é igual a B. 1 mais 5 dá quanto? 6. 6 é igual a B. Quer dizer que esse ponto aqui, em cima, ele vale 6. Então, vamos reescrever a função aqui embaixo, já que descobrimos o B. F de x é igual a menos 1 vezes x dá menos x, né? Mais o B, que é quanto? 6. Mais o B, que é 6. 6, professor B. Bom, escrevemos o valor do A e do B. Descobrimos a nossa função, a nossa equação da reta, a nossa funçãozinha. Bom, amados, queridos, mas infelizmente não terminou. Ele pediu para a gente descobrir a raiz. Como que faz para descobrir a raiz? Eu vou pegar o f de x e vou igualar a zero. Então, menos x mais 6 é igual a zero. O x
o 6 que tá, vou fazer desse jeitinho positivo, passa para o outro lado negativo. Menos x é igual a menos 6. Para deixar a rapaziada toda positiva, é só multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, vai ficar x é igual a 6. E resolvemos nosso exercício. Descobrimos a função e descobrimos a raiz aqui. Show, show, show. Tranquilão, né? Tranquilão. Ó, vamos para a próxima. E aí, amados, queridos, dadivosos alunos, perfeitos vocês, né? Perfeitos. Bom, dá uma olhada aqui pro tio Vicente e verifica uma coisa. A gente vai começar a falar de taxa de variação. Taxa de variação. A taxa de variação é o seu famoso coeficiente angular. Então, é o seu famoso coeficiente angular. A gente vai estudar os valores do coeficiente angular. Então, vamos. São três principais, tá? O A maior do que zero, o A igual a zero e o A menor do que zero. Então, a gente está estudando o coeficiente angular. E para esse coeficiente angular, a gente vai ver quando ele é positivo, quando ele é igual a zero e quando ele é negativo. Quando ele é positivo, quando ele é maior do que zero, a sua função vai ser crescente. Então, sempre que o seu A for maior do que zero, a sua função vai ser crescente. Olha ela apontando para o alto aqui. Sempre que ele for menor do que zero, a sua função vai ser decrescente. Então, verificando aqui, somente a crescente e decrescente primeiro. A função crescente é quando A é positivo. E a função decrescente é quando A é negativo. Tem um jeito que alguns professores ensinam, olha. O A é positivo, então ele aponta para o céu, porque o céu é bom. Quem aí gosta de céu, né? Então, o A é negativo, então ele aponta para baixo. Para baixo fica o quê? Isso aí, que é ruim, que é ruim. Então, apontar para baixo que é ruim. O A é negativo. Aponta para cima que é bom. Céu positivo, para baixo negativo. Tranquilo? Agora, vamos igual a zero. Por que eu deixei ela por último? Porque a sua função vai ser uma função constante. O valor não vai mudar. E a função constante não é a função do primeiro grau. Então, a função constante não é do primeiro grau. Ela não é uma função do primeiro grau. Ela é qual função? É a função constante. Ela é uma própria função. Função constante. E essa função, ela não é do primeiro grau. É de extrema importância que vocês saibam que a função constante, se o A for igual a zero, você não vai ter uma função do primeiro grau. Ó. Se o A for igual a zero, você não vai ter uma função do primeiro grau. Não é do primeiro grau. Vai ser uma função constante. Então, os únicos valores para a função do primeiro grau é se o A for maior do que zero ou se o A for menor do que zero. Se ele for maior do que zero, é crescente. Se ele for menor do que zero, é decrescente. E se ele for igual a zero, ele não vai ser do primeiro grau. Ele vai ser uma função constante. Então, se ele for igual a zero, ele vai ser uma função constante, não será uma função do primeiro grau, tranquilo? Show! Analisamos essa parte aqui com vontade, energia, empolgação e uhul!